Meus amigos patriotas brasileiros, estamos aqui gravando o segundo vídeo das facadas à nação brasileira. Mas antes, me permita realmente mostrar aqui claramente quais são os três poderes que nós temos aqui na nossa pátria amada. Nós temos o poder do Executivo, nós temos o poder do Supremo e temos o poder do Congresso Nacional. Como é que esses três poderes se harmonizam dentro da nossa nação? Primeiro, o poder do Congresso trabalha com o futuro. Então ele tem que criar as leis para garantir o futuro da nossa nação. Já o poder executivo é o poder que trata do dia a dia, no caso aí do nosso presidente. E o poder do Supremo é um poder que trabalha o passado. Ele quer ter um poder criptonizado, ou seja, só ele quer mandar, ele é a Constituição. Ele não respeita o equilíbrio dos outros poderes. Então nós vamos ver aqui exatamente várias cenas, tá? Onde o nosso presidente ele continua vivendo dentro de uma bolha de mentiras, com limitações de oxigênio e sempre faltando com a verdade à nação, tá? Agora, a sua governância vai ter um fim dessa maneira. Agora, vamos ver a seguir aqui toda essa cena. Nós precisamos que o presidente da República saia do palanque. Nós precisamos que o presidente da República seja homem. Homem! Para cumprir em pé o que combina sentado. Porque muitas vezes, este mesmo presidente chamou o presidente desta casa, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, deputados, líderes, e prometeu paz. Mas 10 minutos depois, estava encaminhando pelo seu WhatsApp dossiês falsos, memes e ataques. Isso não é coisa de homem. Falso também. Combinou em 2018 com o seu Sérgio Moro, o Ministério da Justiça com porteira fechada. Para quê? Para combater a corrupção, para combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Mas não cumpriu. A segunda facada exonerou Gustavo Bebiano, quer dizer, um dos homens que acompanhou ele do início até chegar à presidência. Mas combinou com o rapaz e também não cumpriu esse falso homem. Já não era mais o falso homem, era o falso presidente. A terceira facada revogou as leis de controle e rastreabilidade das armas. Quem tem essa competência são as Forças Armadas. Para que isso? Por que ele revogou? Para proteger os milicianos dentro do Rio de Janeiro. Tá? A quarta facada retirou do Ministério da Justiça o COAF, já enfraquecendo o seu hiperministro chamado Sérgio Moro. Então isso já era uma maneira dele já negar lentamente a Lava Jato, já enfraquecendo o seu ministro. A quinta facada, ele sanciona a lei de abuso de autoridade, sancionou também a limitação da delação premiada e sancionou também o juiz de garantia. Tudo isso já como presidente ou como falso presidente, fazendo o quê? Fazendo oposição ao seu Sérgio Moro e enfraquecendo a Lava Jato. Sexta facada, executou movimentos para fatiar o Ministério da Justiça na política de combate à corrupção e à criminalidade. Queria dividir a justiça e a segurança do seu Sérgio Moro. Tem que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Ele exige que as pessoas devem ser homens, mas ele é um banana, não é um homem não, tá? Ele, por exemplo, na sétima facada, o que ele faz? Ele é um negacionista, dividindo e desorganizando a nação contra esse vírus. Esse vírus, ele é altamente competente, enquanto que ele é um incompetente, um presidente totalmente falso, que desorganiza e desequilibra a sociedade. Vejam o que acabamos de ver agora. Esse falso presidente dizendo que era uma pequena crise, que tudo é fantasia e histeria. Nunca o planeta enfrentou desafio tão grande quanto esse potente e competente vírus. Ele, por ser um presidente competente, não enxerga e não visualiza isso. Também relata que não é médico. Mas ele não é médico e nós sabemos disso.
Agora, eu nunca quis ouvir o seu ministro da Saúde contrariando e fazendo gol contra no ministro. Totalmente contrário ao isolamento social, informando que era um exagero, superdimensionado, e teria que dar exemplo à nação e ao povo. Nunca deu exemplo ao povo e nem à nação, nunca deu. Também afirma, nesse relato aí anterior, que isso era uma gripezinha, um resfriadinho. Veja quantos mortos nós temos hoje. Na época que ele realmente demitiu o seu Mandetta, no dia 16/4, nós tínhamos 1.936 mortos. Hoje, nós temos mais de 10.700 mortos. Tá? E quando ele fala que é uma gripezinha, um resfriadinho. Depois também relata que brasileiro tem que ser estudado. Pode cair em qualquer lama, quer dizer, o Brasil já vive dentro da lama, ainda mais diante desse cenário atual que nós estamos vivendo. Tá? Depois ele passeia por Brasília, nas padarias, no churrasquinho, totalmente contrariando, ou seja, pegando a nossa nação e dividindo. A população nem fica em quarentena e nem fica trabalhando. Esse presidente pegou a nação e dividiu em dois blocos. 50% fica em quarentena, 50% da população menos esclarecida fica na sociedade aí. O negócio dele é só fazer politicagem. Aí ele de manhãzinha sai do Planalto, aí fica falando com o curralzinho dele lá, os burrinhos também. Ele é um burro legítimo e também tem os burrinhos, que ele fala de manhã e no final da tarde, para uma pequena quantidade, micro quantidade da população brasileira. No lugar de ser um presidente que vai marcar um pronunciamento, uma entrevista, ele é incapaz de fazer isso. Ele é incapaz de organizar a nação, ele é incapaz de mobilizar a nação, ele é incapaz de unir a nação. Dia 29 de março, o presidente... 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. É um presidente tão equivocado que ele fala que daqui a 40 dias, já passamos já 60 dias com esse tormento. E ele fala que 40 dias vai acabar. Não, pode ficar tranquilo. Nós vamos até setembro e outubro. Tá? Ele é um equivocado. O chefe de uma nação, numa cena deplorável na história do Brasil. Nunca na minha vida, com meus 66 anos, vi um presidente fazendo um palanque, um presidente eleito democraticamente fazendo um palanque dessa natureza. Porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Você veja que nesse palanque que ele anda fazendo, ele disse que não negocia, pois ele negociou com os maiores corruptos da velha política do Centrão. Ou seja, são indivíduos que estão dentro do Congresso Nacional, que eram para estar tudo preso pelo seu Sérgio Moro. Tá? Tudo era para estar preso, Sérgio Moro. Aí negociou com quem? Olha com quem que ele negociou. Com Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Marcos Pereira, Roberto Jefferson e Kassab. E outra coisa, já negociou com o Centrão, disse que não negociava, e já começou já a colocar no Diário Oficial, todos já entregando a chave do cofre, olha de quem? Do FNDE, por Ciro Nogueira, do BNB, por seu Valdemar Costa Neto, e também uma secretaria, e o Marcos Pereira também, o Ministério do Trabalho deu para o Roberto Jefferson e a FUNASA também para o Kassab. A 10ª facada exonerou o diretor da Polícia Federal, que era o homem de confiança do seu Sérgio Moro. Esse seu Sérgio Moro é tão reto, tão correto, que não dá para conviver dentro desse meio político sujo. Burrinho do presidente. Ele dá um coice no Mandetta, dá um coice no Sérgio Moro, dá um coice no competente vírus, dá um coice na Polícia Federal, dá um coice no Supremo, dá um coice no Congresso Nacional, dá um coice também na equipe médica, que são os melhores combatentes que a nossa nação já viu, e também dá um coice no povo brasileiro, na nação brasileira.
À tarde, os manifestantes ignoraram orientações de isolamento social como prevenção ao coronavírus e se aglomeraram em frente. Ele usou suas redes sociais para fazer uma transmissão do ato, assim como a maioria, não usava máscara nem outros itens de proteção contra a Covid-19. Na transmissão, Bolsonaro voltou a atacar governadores e prefeitos por medidas de isolamento como prevenção ao coronavírus. Chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão. Bem, a 11ª facada. Como pode um falso presidente fazer com que realmente a nação inteira assista uma cena dessa? Um presidente que chegou ao poder, eleito democraticamente, e começa a fazer articulação e desorganizar e promover um desequilíbrio da nação com conceitos antidemocráticos. Tá? Então é deplorável a gente ver realmente um presidente de uma nação com as imagens que essa que nós estamos observando.